Essa palavra em Gálatas 2, na verdade começa no 19 até o 21, mas com ênfase no versículo 20. Diz lá: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Muitas vezes nós associamos esse texto, principalmente aqui em Gálatas 20, com a santificação, um viver santo. Mas eu creio que pelo próprio contexto que a palavra coloca aqui, isso tem muito a ver com a justificação pela fé. É o que ele está dizendo aqui. E o versículo precedente, tanto quanto o que sucede, esse versículo 20, fala com respeito a isso. Então aqui ele está dizendo sobre a justificação pela fé em Cristo. Mas uma coisa que Deus colocou no meu coração é o seguinte: a justificação e a santificação, elas caminham juntas. E elas não podem ser dissociadas. Se eu creio que eu fui justificado em Cristo, eu creio também que eu sou santificado em Cristo. Isso não é uma etapa que eu ainda preciso alcançar. Não é algo que eu preciso buscar ainda a santificação. É algo que faz parte. Porque como a palavra mesmo diz em Coríntios, mas vós, 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós já somos isso, ele vive em nós. E nós recebemos isso pela fé no Filho de Deus, que morreu, mas veio habitar em nós. E o que eu quero dizer é que nós somos desafiados diariamente a olharmos para esse Cristo que vive em nós. É isso que garante a nossa vitória. É isso que nos garante um viver santo. Quando diariamente eu olho para Cristo, todo dia, eu preciso olhar para Ele, porque esse viver é pela fé. É algo maravilhoso, é um fenômeno, é algo sem explicação, algo que Deus operou na minha vida e tem operado cotidianamente. Agora, o que o inimigo quer fazer? O inimigo quer dizer o seguinte para você: não é capaz, você não é capaz. E sabe o que é pior? Ele tem razão. Ele tem razão. Você não é capaz. E ele sempre faz isso apelando para a nossa humanidade adâmica. Ele faz com que você olhe para você mesmo e você diga: de fato eu não sou capaz. Então ele aponta para você o dedo. Ele é o nosso acusador, aquele que nos acusa de dia e de noite. Ó, você é isso, você é isso, você é isso. E se nós olharmos e dermos ouvidos ao que ele diz, de fato, meu Deus, eu sou esse homem terrível. Eu já cheguei a essa conclusão. Eu sou esse homem terrível. Mas o desafio que nós temos é de olhar para o Senhor. Esse Senhor maravilhoso, esse Senhor glorioso, majestoso, e que vive em nós. Ele vive em nós.
A plenitude da divindade veio morar em nós. Ele veio morar em nós. Então, muitas vezes ouvimos os irmãos, eu não pude resistir. Mas como que não pôde resistir? Cristo habita em nós. Ele habita em nós. Ele é a sua santificação. Ele é a minha santificação. Ele é a nossa redenção. Amados, nós temos que ser pessoas consagradas. Não é um estágio que eu venha alcançar. Eu já tenho que ser consagrado ao Senhor. Agora, se eu decair dessa condição, aí sim, eu preciso me consagrar. O Senhor me chama a isso. Amém, amados? Vamos dar ouvido ao que o Espírito diz. Olhemos para esse Cristo majestoso, maravilhoso, tremendo, que vive em nós. E vivamos pela fé. Olhemos para Ele, olhemos para o alvo. Buscamos de Deus uma revelação da nossa união em Cristo, nessa vida ressurreta. Esse viver ressurreto em Cristo. O Senhor nos chama para isso, esse viver ressurreto e pela fé. Amados, se nós não andarmos pela fé, andarmos no Espírito, certamente o diabo vai nos enganar, porque o diabo vai apontar para nós coisas que são reais. Nós somos tudo isso aí mesmo, mas em Cristo nós somos uma nova criatura e participamos da natureza do Deus Altíssimo. Isso é maravilhoso. Atentemos para isso e não deixemos o diabo soprar na nossa mente, dizer, você não pode, e de fato você não pode mesmo, mas Ele pode em nós, Ele vive em nós. Aleluia, amados. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, há alguns dias atrás, alguns finais de semana atrás, nós tivemos um retiro com os adolescentes. E como Deus sempre faz, o Senhor nos surpreendeu. E o Ismar compartilhando conosco as coisas que o Senhor fez nesse retiro e a palavra que o Senhor trouxe aos adolescentes nesse retiro. Quando o Ismar falou conosco, eu disse, Ismar, eu creio que a igreja toda precisa ouvir isso. E eu creio que é uma palavra do Senhor. Eu queria que nós aqui, o Senhor nos desse ouvidos atentos e corações abertos. Amém? Jesus, abençoa, te pedimos, a vida do teu filho, ao ele compartilhar esse testemunho, as coisas que o Senhor fez ali naquele retiro, as coisas que o Senhor falou ao coração dele, ao coração dos meninos e meninas que estavam ali. Pedimos-te, Senhor, que o Senhor fale conosco. Amém. Por essa tua palavra. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Esqueceram de avisar as crianças lá que se encontram lá, 5 anos, 5 a 7 ou 5 a 8, não sei bem, já estão reunidas lá, tá bom? Queridos, então me deram essa incumbência aqui de compartilhar como é que foi o encontro lá dos adolescentes que nós fizemos, o primeiro encontro que nós fizemos, o primeiro acampamento de adolescentes que nós fizemos. Retiro, acampamento da minha época, da época do João, o retiro. E eu vou compartilhar com vocês algo do que aconteceu lá e depois eu gostaria de abrir para os irmãos aí, mesmo aqueles que participaram, a equipe que foi lá, foram os irmãos que nos ajudaram lá. Eu provavelmente vou esquecer de muita coisa aqui, a idade está chegando, a gente já não lembra de tudo. Então, gostaria que os irmãos depois acrescentassem aquilo que acharem devido, daquilo que foi esse encontro. Mas antes de mais nada, chegando aqui, né, estava lá o livro do Robson, eu peguei um exemplar ali, comecei a dar uma olhadinha, e achei aqui uma frase que me chamou a atenção. Tem uma foto aqui de vários budistas, aqui na página 136, e tem uma frase que o Robson colocou aqui: o segredo espetacular do budismo, discipular crianças. O segredo espetacular do budismo, discipular crianças. E às vezes eu creio que a gente subestima, né? A gente subestima o que Deus pode fazer na vida de uma criança, de um adolescente.
E nos esquecemos de exemplos que tem nas Escrituras de crianças ou adolescentes que Deus falou e usou. Por exemplo, Samuel. Quantos anos será que tinha o profeta Samuel quando Deus falou com ele? Quantos anos será que tinha? Quantos anos tinha Daniel? E eu vou citar Daniel aqui, quando Deus colocou aquilo que colocou no coração de Daniel. Então eu creio que existe algo sobrenatural que Deus pode fazer e quer fazer na vida das crianças, a começar das crianças, por que não? E esse encontro que nós fizemos, esse retiro, eu creio que foi algo que Deus usou para abençoar essas crianças aí. Primeira coisa, eu queria abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 9. Versículo 9 e versículo 10. Vou ler só uma parte do versículo 9 e uma partezinha do versículo 10. O versículo 9 diz assim, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. E versículo 10. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Primeira vez quando os irmãos pediram para que eu assumisse essa incumbência de organizar e conduzir esse retiro de adolescentes, eu confesso para vocês que eu aceitei a incumbência como obediência, mas me senti plenamente incapacitado, me senti plenamente fraco, sem condição, sem saber, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Porque uma coisa é conduzir um encontro com adultos, um encontro com jovens que você senta e a paciência de sentar e ouvir por bom tempo, depois você dá um tempo livre para fazer lazer à vontade, que você fica tranquilo. Agora, quando você pega essa faixa etária, que foi o grupo que foi para lá de 9 a 13 anos, Senhor, o que eu faço com essa turma? O que nós fazemos? E começamos a orar, clamando misericórdia de Deus. Confesso que muitas noites acordei, no meio da noite me vinha à mente o acampamento, o encontro, o retiro. Falei, Senhor, o que eu faço? Mas graças a Deus, Deus na sua misericórdia, quando nós somos fracos, Ele vai e faz o que a gente não pode fazer. E é graças a Deus, porque é Deus que faz, não somos nós. Aí nós começamos escolhendo aí, juntando uma equipe. Eu falei, sozinho eu não posso fazer isso. E começamos a juntar uma equipe. E a gente vê aí o poder da igreja, a força que está na igreja, quando a igreja se une para fazer, quando tira o João tem que fazer, o William tem que fazer, o Hélio tem que fazer, irmãos, nós temos que fazer. E como é bom quando nós nos dispomos a fazer. E Deus levantou aí um grupo de irmãos, começar pelo Roberto, Iraci, fazendo toda a parte de infraestrutura, compra, não é hotel, né? Não é aquela coisa de hotel que está tudo, comidinha alguém está fazendo, banheiro alguém está limpando, né? Era um acampamento que a gente tinha que cuidar de comida, comprar comida, fazer comida, limpar banheiro, limpar quarto, cuidar dessa turma toda. Então Deus levantou aí os irmãos, levantou Roberto, Iraci com toda a parte de infraestrutura, levantou a chefe de cozinha Beth e seu super marido Maurício, que mais uma equipe lá para cuidar da parte de alimentação, e levantou mais outros grupos de irmãos para a gente fazer lá. Veio ao meu coração, nós precisamos dividir essa turma aí. A ideia que veio a nós foi dividir a turma em equipes, em 4 equipes, e essas equipes eram por região,
né? Conforme os irmãos que estavam na Zona Sul, deveriam ter uma equipe lá, os irmãos da Zona Oeste, outra equipe. Os irmãos da Zona Sul surpreenderam, só a Zona Sul teve 2 grupos da Zona Sul, né? Teve outro da Zona Leste e um outro da Zona Oeste. E eu chamei esses irmãos para minha casa, essa equipe grande aí. Tinha mais um pessoal que cuidou, a Tami, a Ariane, que cuidou da parte de recriação. Chamei-os na minha casa, falei: irmãos, colocamos algumas coisas no papel e vamos discutir essas ideias aqui. Mas no meu íntimo eu ainda estava meio assim, vou nivelar as expectativas, né? Queridos, vamos fazer o seguinte, não vamos esperar muito. Vamos esperar o seguinte: se esses adolescentes aí voltarem desse retiro mais entrosados entre eles, olha só como a nossa fé é grande, né? Se esses adolescentes voltarem desse retiro já com uma amizade maior entre eles, vamos nos dar por satisfeitos. Já falei assim, vamos nivelar aqui por baixo as expectativas, para ninguém se frustrar. E fomos para o retiro lá. E na sexta-feira, chegamos à sexta-feira, o dia de começar a sexta-feira, mas sexta-feira à noite, o local é um pouco afastado, na Regis Bittencourt, um pouco difícil de achar. Então na sexta-feira não teve nada de excepcional, nos juntamos para um lanche. Aí chamamos a turma lá, os que estavam lá, porque alguns só puderam chegar no sábado. Chamamos, demos algumas orientações de como que deveria ser a condução do encontro. Já separamos as equipes e fomos dormir na sexta-feira. É duro por essa turma para dormir, vocês não têm ideia, é um quarto cheio de beliche, um monte de menino lá. E fala que menina é que fala, né? Mas vocês não têm ideia o quanto essa molecada falava. E o duro que foi por essa turma para dormir. E no outro dia a programação estava iniciada, o café da manhã às 8. Às 8 horas teríamos o café da manhã e às 9 começaríamos o nosso encontro. Quando deu no outro dia 6 horas da manhã, a molecada já estava levantando. 6 horas da manhã. Era 7 horas da manhã, a maioria da turma já estava de pé, já estava andando por lá, já estava se movimentando, estavam agitadíssimos. Aí tivemos lá que antecipamos o café, para aqueles que já estavam em pé, já fomos dando o café, e já demos uma tarefa assim, olha, peguem a Bíblia, termine o café, peguem a Bíblia, e vão ler lá o livro de Daniel, em especial, o capítulo 1. Queria que os irmãos abrissem em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. A partir do versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária da comida e do vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes, gostaria que vocês guardassem essa frase, essa expressão. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro
com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenham medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhe dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então nós fomos para o encontro no sábado pela manhã, eles já tendo lido esse capítulo aqui de Daniel, e começamos lá com um tempo de louvor. Deus abençoou muito a gente, com o Jean, com o Gercinho, que conduziram o louvor. A molecada estava meio dura no começo, corpo duro, né? É interessante, eu me lembrei naquela hora que eu estava vendo eles ali, a molecada meio com dificuldade Eu me lembrei da primeira vez que eu fui no estádio de futebol. E no estádio de futebol eu pulei. No estádio de futebol eu gritei. No estádio de futebol eu abracei gente que eu não conhecia. E eu vejo que às vezes no reino de Deus a gente tem uma dificuldade de se expressar. Vergonha do quê? Falei para vocês, estão com vergonha do quê? Tem uma boa notícia para vocês, ou uma má notícia, não sei. Lá no céu, quem não gostar de louvar não vai entrar. O Senhor vai chegar na porta e vai falar: olha, não é por nada não, mas cara, você não vai se sentir bem aqui. Você não vai se sentir bem aqui. Porque aqui a gente louva e louva muito. A gente pula e pula muito. Então faz o seguinte, eu reservo para você um lugar mais quentinho. Mudou o louvor, gente, mudou o louvor. Logo já foi mudando o louvor, eles já foram se abraçando, já foram ficando mais animados, se expressando mais. E foi muito joia. E Deus colocou no meu coração de compartilhar esse texto de Daniel com eles. É interessante o texto aqui, porque vocês podem imaginar que contexto que vivia Daniel. Daniel e o povo de Jerusalém, eles estavam sitiados pelo rei de Babilônia. Eu procurei aqui, não sei quanto tempo foi esse tempo de cerco, dessa primeira leva aqui. Mas com certeza a coisa apertou dentro da cidade. Com certeza a fome deveria haver na cidade. A situação não estava boa na cidade. E a cidade é sitiada, é tomada por Nabucodonosor. E eles são levados cativos. O que se passava na cabeça daqueles jovens? O que se passava na cabeça daqueles jovens enquanto estavam sendo levados cativos? Muito provavelmente eles falariam: e agora só vai sobrar serviço pesado para a gente vai ser escravo, vai sofrer, vai acontecer um monte de coisa. Mas de repente aqueles jovens lá são selecionados por um alto oficial do rei da Babilônia. E quando chegam na Babilônia, eles vão não para uma cadeia, para uma masmorra, não vão para um lugar sujo e feio, mas muito pelo contrário, eles vão para um local especial. A faculdade federal mais importante que existia na época. Aquela roupa talvez desgastada, suja, aquele chinelo havaiana que já não funcionava lá, foi substituída por uma roupa especial. E lá estavam eles agora não num lugar sujo, mas no meio do palácio, algum lugar do palácio, uma dependência lá. E falou: agora vocês vão ser treinados aqui em toda a ciência dos babilônicos aqui. E é o seguinte, tá vendo essa comida aqui, ó?
própria comida que era dada ao rei. Aí eu perguntei para eles, imagina, o que tinha lá naquela mesa? O que vocês acham que tinha naquela mesa? Aí já começaram a falar, aquele porco com a maçã na boca, né? Lembra aquele porco com a maçã na boca? Talvez aquele frango com sangue, como que chama? Aquele franguinho... Hã? Bom, aquele frango lá. Aquela comida de tudo que de bom o rei comia, o rei passou a separar uma parte para eles. E Daniel, quando viu aquilo, ele tomou uma decisão. Eu não vou me contaminar com essa comida. Com certeza Daniel viu ali coisas que para o judeu não era lícito, para um israelita não era lícito comer. Tinha comida ali que por mais que estava bonita, tudo não era lícito para o judeu comer. E quando foi falado, podem comer, Daniel parou. E eu pedi para vocês gravarem no versículo 6, que entre esses, é interessante notar, irmãos, que não era só Daniel, o único judeu naquela turma. Não eram seus 3 amigos os únicos judeus naquela turma. Deveriam existir mais israelitas que foram selecionados para estarem ali. E não cita a palavra de Deus aqui o nome deles, mas com certeza foram para lá e começaram a comer. Jovens com fome, jovens que estavam no cativeiro, agora se dá liberdade de comer. Eles tinham toda a justificativa para comer aquela comida. Cara, a gente é escravo aqui, a gente está morrendo de fome, a gente pode comer, vamos comer. Mas Daniel decidiu não se contaminar. Aí eu fiz uma pergunta para aqueles jovens lá. E eu faço para vocês também, por que não? Para todos nós. O que é que te contamina? O que é que te contamina? O que é que hoje estão te servindo hoje, estão te oferecendo, e você fala, cara, isso me contamina. Aí eu comecei a perguntar para eles, será que a música que nos oferecem hoje nos contamina? Pode nos contaminar? Será que a internet, tão difundida hoje, pode nos contaminar? Será que a televisão, os programas de televisão, podem nos contaminar? Aquela amizade, aquele grupo de amigos, de colegas, não vou falar de amigos, mas de colegas que tem na escola, aquela rodinha da hora do intervalo, aquelas conversas podem contaminar. Isso vale para o trabalho também, não era o caso deles. Mas aquelas conversas na hora do almoço, aquelas conversas no trabalho, o que é que te contamina? E aí eu pedi para que eles refletissem sobre isso. Quais eram as coisas que os contaminava e que os afastava da presença de Deus? Daniel tomou uma decisão. Eu não vou me contaminar. E é interessante, queridos, a palavra contaminação. Outro dia, ouvindo o Carlos Cardoso falar sobre contaminação, um alimento pode estar contaminado e você não percebe. Interessante, né? Você pode olhar aquela comida lá, aquela maionese, né, Beth? Aquela maionese linda, que você vai naquela churrascaria de domingão, tem aquela maionese. Ela pode estar contaminada, mas não parece. Então, muito das coisas que nos contaminam, tem uma aparência bonita e não parece que contamina. Mas sabe o que pode causar? Morte. Coisas com aparência bonita, que todo mundo faz, mas espera aí, os judeus todos estão indo lá comer. Todo mundo faz,
todos os colegas fazem, às vezes até colegas da igreja fazem, mas Deus fala para você: isso não é para você. Então, entre aqueles judeus, não sei quantos judeus foram selecionados, mas um falou: eu não vou comer. Eu não vou comer. E aí eu dei uma tarefa para eles. Naquele momento lá, a gente dissertou um pouco sobre esse assunto. E aí eu peguei e dei uma folhinha para cada um dos jovens lá, e uma caneta e uma tarefa. Agora é o seguinte, pessoal. Cada equipe, aí são 4 equipes, vocês vão sair junto com os seus monitores. Cada equipe vai sair com os seus monitores e vai para algum local aqui desse acampamento, aqui desse lugar aqui. Lugares separados. E você vai fazer a seguinte oração. Só se você quiser fazer a oração. Ninguém é obrigado a orar. Mas se você quiser, você vai orar assim: Deus, o que é que está me contaminando? O que é que está atrapalhando a minha vida? Qual é a coisa que o Senhor sabe, e eu sei, como se precisasse de uma revelação, né? Mas que o Senhor sabe que está atrapalhando, e o Senhor quer que eu deixe de lado. Então, queridos, vocês saiam aí com seus monitores, mas é individual, vocês não vão ficar de dupla, nada, vocês vão ficar sozinhos aí, individual. E eu vou fazer mais, olha, é o seguinte: quem não quiser orar, não ore. Quem não quiser escrever, na verdade agora, aquilo que Deus falar com vocês, vocês vão escrever nesse papel aí. Eu prometo para vocês que eu não vou ler. Eu não vou ler o que vocês vão colocar nesse papel. Coloque aí no papel o que Deus colocar no seu coração. Agora, se alguém não quiser orar, não ore. Mas aí se ficar preocupado, né? Mas ninguém vai reparar que eu não estou escrevendo nada. Faz o seguinte, querido, escreva, faça um desenho. Faz um desenho lá. Autorizei que eles pudessem até fazer um desenho no papel lá. Faça qualquer coisa, fique despreocupado com os demais. E eles saíram lá, os 4 grupos, e dei meia hora, aí nós demos meia hora para eles fazerem essa tarefa. E depois de meia hora eles regressaram. E aí, nesse instante, eu compartilhei com eles o meu testemunho. Porque eu me converti com 12 anos. Alguns aqui sabem, eu contei esse testemunho no Encontro de Solteiros. Eu me converti com 12 anos. E com 12 anos eu tinha muita convicção do que era certo e do que era errado. Porque eu sabia que eu já tinha uma vida dupla com 12 anos. Com 12 anos, há muitos anos atrás, com 12 anos, eu sabia que eu já tinha uma vida dupla. Durante a semana eu tinha uma vida e um relacionamento com meus colegas de escola, e isso ia de segunda a sábado. E no domingo eu ia para a chamada igreja, na escola dominical. Eu era um de segunda a sábado e era outro aos domingos. Mas como as escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, conforme eu fui ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai fazendo a obra. Até chegou um determinado momento que o Espírito Santo falou: Ismar, você tem que decidir que lado você quer estar. Porque você está vivendo uma vida dupla. Ou você me serve, ou você serve o mundo. Ou você está do meu lado, ou você está ao lado do mundo. E com 12 anos, queridos, com 12 anos, eu decidi seguir Jesus. Depois de um tempo de conflito, não foi assim. Falou, decidi. Eu fiquei pensando, fiquei lutando comigo mesmo por um tempo. E eu falando isso para eles. Não dá para você tomar uma decisão como essa e ficar enrustido. Daniel, ele poderia ter decidido: tá bom, eu não vou me contaminar. Então eu sozinho na boa aqui, eu vou lá, só pego a maçãzinha, vou lá, só pego a água. Ele poderia ter tomado a decisão e ficado sozinho, mas não, ele abriu o jogo, falou: ô senhor, vem cá, eu não quero comer isso aí. Ele se expôs, ele decidiu e se expôs. Não dá para tomar uma decisão de seguir Jesus e ficar camuflado, escondido, fazer, ninguém precisa saber, eu vou fazendo.
Não dá. Temos que levantar a bandeira e falar quem somos. Amém. Aí eu falei para eles lá, vocês estão aí com seus papéis, eu prometi para vocês que eu não vou ler, e nós não vamos ler. Mas eu quero saber de vocês aí. Quem é que quer se livrar disso aí? Disso que está no papel. Quem é que quer se livrar disso que está no papel? Isso que te contamina, que te atrapalha. Mas você quer se livrar disso e falar, não quero mais fazer isso. E nós convidamos aqueles que queriam isso a orar com a gente. Chamamos essa turma para orar. E veio um tanto de garotos e garotas lá. E nós nos ajoelhamos e oramos e choramos juntos ali. E creio que foi uma bênção mesmo. Eu creio que o Senhor começou a mover mesmo no coração desses jovens, desses meninos e meninas ali. E assim foi o sábado de manhã. Aí fomos para o almoço com o banquete, que não era do rei Nabucodonosor, muito melhor do que isso. Promovido ali pela Beth e Maurício e sua equipe. E à tarde, bom, não podemos deixar essa turma solta, né? Aí a Tami e a Ariane prepararam lá um monte de gincana e nós ficamos da 1h até as 4h competindo entre as equipes lá com várias gincanas. Foi muito joia, foi muito legal. E aí falou, bom, vamos dar pelo menos um refresquinho para eles. Às 4h nós liberamos eles para irem monitorados, cada monitor lá. Aí tinha lá o touro mecânico, tinha a piscina, né? Piscina que deu dor de ouvido em alguns e tudo mais. Tinha lá jogar bola, então liberamos eles das 4 até as 6 para fazerem essas atividades aí. E à noite, tínhamos o jantar, e depois do jantar tínhamos um outro plano. Tínhamos tido uma ideia de fazer um culto ao redor da fogueira, né? Já fiquei mais animado, né? Já achei que podia fazer alguma coisa, daí já comecei a colocar minha mão, né? Mas Deus mandou chuva à tarde. Aí não teve, porque a gente ia fazer uma fogueirinha, né? Alguns já falaram que era fogueira santa, já começaram a deturpar o negócio. Mas daí não deu para fazer a fogueira. Daí fomos para o encontro à noite depois do jantar. Aí tivemos um momento de louvor e foi muito jóia. A moçada já estava mais solta, já estava mais livre, e foi bênção mesmo o tempo de louvor. E o Senhor colocou vamos lá, vamos separar agora essas 4 equipes. Cada equipe vai se unir em um lugar junto com seus monitores aí, e eles vão falar o que Deus está falando ao coração deles nesse encontro aqui. Aí separamos as 4 equipes. Queridos, foi algo sobrenatural que começou a acontecer nas 4 equipes lá. Meninos começaram a se quebrantar e chorar. E não era nem para falar da folhinha. Mas começaram a falar da dificuldade que estavam tendo. Os conflitos que estavam vivendo. Conflitos na escola. E meninos começaram a chorar lá e se expor. O objetivo era, cada um relate o que vocês estão aprendendo aqui, que Deus está falando com vocês. E começou a haver um quebrantamento em alguns meninos, lá, em algumas meninas. Eu não vi tudo, porque eu estava meio que rodando assim as equipes. E depois eu vou abrir aqui para os irmãos, quem quiser acrescentar alguma coisa aqui, por favor, acrescente. E aí eles tiveram um tempo para fazer isso, e aí chamamos as 4 equipes para frente. Cada equipe deveria eleger lá um representante, um porta-voz, que transcreveria o que a equipe estava... E, gente, vocês não têm ideia o que esses meninos falaram. Primeiro, estou falando meninos aqui, não menosprezando as meninas, mas normalmente as meninas falam muito, né? Falam mais. Eu acho que alguma coisa acontece depois dos 13, um fenômeno... Porque até os 13 o menino fala muito. Depois dos 13 o homem eu acho que para de falar. Porque até os 13 eu tenho certeza. O homem fala muito. Depois aos 14 eu acho que para de falar. É um fenômeno que acontece. Mas vocês não têm ideia, gente.
Vocês não têm ideia, gente, o que aconteceu quando esses meninos foram à frente e começaram a falar, muito além do pouco que a gente tinha compartilhado na manhã. Muito além. Esses meninos começaram a trazer palavra, começaram a trazer, sabe, exortação de Deus, uns para os outros ali. E foi um período muito abençoado. Muito abençoado. E aí, feito isso, nós fomos dormir novamente. Graças a Deus, no meu quarto tinha um major do exército. O major lá deu uns gritos lá algumas vezes. Depois de meia dúzia de gritos, a turma dormiu. Mas olha, vou falar para vocês, eu falei do grito, mas a turma se comportou nota 10. Surpreendeu, teve até um testemunho do cara que cuida lá do acampamento, que mora lá, um cara muito joia que mora lá. Quando o Roberto foi fazer a reserva, ele perguntou assim para o Roberto, qual que é a idade que vai vir aqui mesmo? O Roberto falou, de 9 a 13. Ih, rapaz. O cara fez assim, né? Ih, vocês vão ter trabalho. Vocês vão ter trabalho. Gente, no sábado, hein? Nem no domingo era, no sábado o cara procurou o Roberto e falou, que pessoal comportado, hein? Que pessoal comportado. Eles estão acostumados a receber gente lá de todo tipo, não sei, de todo lugar. Eles olharam para as crianças e o dono, que também esteve lá, ficaram. Foi um bom testemunho que a turma deu. Aí dormimos do sábado para o domingo. E no domingo de manhã, não tão cedo como no outro dia, porque estava todo mundo no prego. Pularam muito, fizeram muita coisa no sábado. No domingo, levantaram cedo, mas não tão cedo. Aí fomos para o encontro, tomamos um café, fomos para o encontro. E no encontro, eu destaquei ainda em Daniel, lendo o versículo 8. O versículo 8 de capítulo 1 fala assim, que Daniel decidiu não se contaminar. Mas logo depois, se vê Daniel com mais 3 amigos. Parece que Daniel tomou a iniciativa, Daniel se posicionou, Daniel decidiu, e Daniel tomou a iniciativa, e ele foi atrás e já pegou mais 3 com ele. A grande questão, irmãos, é que não basta a gente decidir, a gente tem que se posicionar. E não basta também se decidir, e não basta também se posicionar, nós temos que influenciar. Quem não influencia, acaba sendo influenciado. Quem não influencia, não quer dizer que as pessoas vão aceitar, vão querer, mas quem não decide, quem não influencia, acaba sendo influenciado por outros. E Daniel dá a entender que ele influenciou aqueles outros 3. Conquistou aqueles outros 3. Aí, eu perguntei para eles, quem aqui está realmente influenciando outros? Quem aqui realmente fala que é Daniel e seus amigos? Quem aqui pode realmente se chamar amigo de alguém? Lembrando uma frase que sempre o Hélio dizia, que amigo é alguém que nos leva para perto de Deus. Essa é a definição de amigo. Eu quero perguntar para vocês, quem é que são os seus verdadeiros amigos? Porque amigo é alguém que nos leva para perto de Deus. Se ele não te leva para perto de Deus, saiba de uma coisa, ele não é seu amigo. Dê o nome que você queira dar, mas não dê o nome de amigo, porque se ele não te leva para perto de Deus, ele não é seu amigo. Ele é teu colega, é conhecido, é qualquer coisa, menos amigo. Quantos de vocês aqui têm amigos? E eu quero perguntar mais,
quantos de vocês querem ser amigos? Quantos aqui querem influenciar outros para que cheguem mais perto de Deus? Aí me veio à mente um negócio na hora, uma lembrança do passado, que naquele momento achei que foi uma palavra de Deus para eles ali. Quando eu tinha em torno de 5 anos, é interessante a nossa cabeça, né, o nosso cérebro. Coisa ruim, a gente tem uma dificuldade de esquecer, né? Coisa ruim, a gente tem uma dificuldade de esquecer. E eu não sei ao certo se eu tinha 5 ou 6 anos, mas não era mais do que isso, porque isso aconteceu lá no interior, na cidade onde eu nasci. E eu saí de lá quando eu tinha completado 7 anos. Bem no mês que eu completei 7 anos, eu saí de lá. E a coisa aconteceu lá. Então eu tinha menos de 7 anos quando aconteceu esse fato. Eu me lembro que eu estava na frente do local de reunião onde nós nos reuníamos, na igreja, na chamada igreja. E ali, reunido um grupo de moleques, de meninos, eu ouvi uma piada suja, da qual eu nunca mais esqueci. Na frente do templo, eu ouvi uma piada suja que eu não entendi, mas eu nunca esqueci. E sabe quem me contou? Eu falei para ele, sabe quem me contou aquilo? O filho do pastor. O filho do pastor me contou a primeira piada suja que eu não entendi, à frente de um templo. E eu perguntei para eles, o que rola entre vocês quando vocês estão juntos? Que conversa, o que rola na conversa de vocês quando vocês estão juntos? Saiba de uma coisa, nós temos que nos posicionar, nós temos que decidir, mas nós temos que influenciar. E sabe onde começa a influência? Onde começa a influência? Começa aqui entre nós. Essa influência tem que começar aqui entre nós. Quem de vocês são amigos? Quem de vocês aqui pode-se dizer, eu sou amigo, porque eu levo aqueles que estão perto de mim para mais perto de Deus? Aí eu novamente falei, olha, quem quiser, nós queremos orar com aqueles que querem ser amigos. Fiquem em paz aí. Eu sei que tem gente aqui batizada, eu sei que tem gente aqui comprometida, eu sei que tem gente aqui definida. Não precisa todo mundo vir orar aqui não. Eu só quero que venha aqueles que sabem que não são amigos. Que não são amigos, mas que querem ser amigos. Que querem ajudar outros a chegar mais perto de Deus. Aí veio mais um grupo lá. Gente, teve gente lá que chorava tanto que parecia que ia ter um treco. Minha esposa mesmo teve que pegar um menino lá, chamar de lado. Peraí, vai conversar ali com... Acho que levou para conversar com o Jean, não lembro. Com o Tiago. Levou para conversar com o Tiago. O menino estava se estourando lá. E nós novamente nos ajoelhamos, oramos com eles, e foi bênção. E depois disso, nós estávamos meio perdidos. Pai, o que a gente faz agora? Aí os meninos começaram a se levantar, e ir à frente, e começaram a falar. E começaram a falar, olha, eu estou vivendo uma vida na escola, eu sei que está errado, a vida que eu estou vivendo na escola está torta, a vida que eu estou vivendo na escola. E vem outro, olha, eu tive um sonho, Deus falou assim comigo no sonho, e foi assim, e foi assado. E começaram a falar lá, e a se quebrantar, e foi uma ação de Deus no coração de muitos meninos ali. Queridos, eu sei que foram muitos irmãos que ajudaram, esse grupo que foi lá, nós somos agradecidos mesmo por esse grupo que foi lá. Mas o resultado do que aconteceu ali,
não foi pelo trabalho desses irmãos. Cooperou. Eu creio que Deus age através da igreja, e quando nós nos expomos, Deus age através de nós. Cooperou muito a vida desses irmãos. Mas tinha algo atrás do que aconteceu ali, que eu creio que é a oração de pais e mães orando para que seus filhos tivessem uma experiência com Deus. Pais e mães que não sabiam talvez o que fazer com seus filhos estavam orando. Então eu creio que muito do que aconteceu ali, se não tudo, resultado de pais e mães que não têm desistido de procurar colocar Jesus no coração de seus filhos. E foi realmente bênção ali. Houve muito quebrantamento da parte daqueles jovens. Confesso que eu fiquei preocupado com alguns. Não com esses que se quebrantaram, é claro. Mas eu vi alguns assim que pela carinha deles eu falei, gente, parece que eu estou falando aqui física quântica. Porque tinha alguns assim que a carinha parecia assim, estava em outro mundo. Estava em outro mundo. E eu temo que alguns não estão tendo esse respaldo atrás. Não quero culpar pais aqui também, mas tem alguns ali que pareciam que estavam alheios também. Ao mesmo tempo que teve muita bênção, teve alguns que eu fiquei preocupado, porque eu via que nada parecia que alcançava aquele menino. Bom, em resumo, eu esqueci uma parte importante do papel, né? Falei para eles, olha, para esses que se decidiram e vieram aqui à frente, e nós oramos juntos, e que querem se livrar daquele papel, vocês vão ter alguma tarefa. Hoje, no domingo, vocês vão procurar os seus pais. Vocês vão procurar os seus pais. Para esses que decidiram abandonar mesmo essas coisas que contaminam, vocês vão procurar os seus pais. E vocês vão abrir essa lista com eles. Vocês vão chegar no domingo mesmo, vai procurar, se for só o pai, a mãe convertido, você vai procurar ele ou ela, ou os dois, se os dois forem discípulos, você vai procurá-los e você vai rasgar essa lista, vai mostrar a lista para eles e vai falar, pai, mãe, eu quero me livrar desse negócio aqui, eu decidi que eu não quero mais isso na minha vida, eu decidi que eu não quero fazer isso, e vai conversar com eles lá. E aí, terminamos assim aquele tempo, foi muito bênção, vários deles falaram, e por fim, cantamos lá e terminamos aquele tempo. Ainda teve para concluir lá o encontro, fizemos ainda uma gincana bíblica lá com base na catequese, entre as equipes, foi muito joia. Aprendemos lá que nem sempre ganhando a gente ganha, nem sempre que está na frente, tem que ceder, e foi legal. E para concluir aqui a minha fala, irmãos, uma coisa que eu não falei lá, mas eu gostaria de falar aqui. Daniel, capítulo 6. Daniel 6, versículo 5. Uma coisa que eu não citei lá, mas eu queria citar aqui, porque eu creio que é importante, que Daniel, no capítulo 6 de Daniel, vai vir aquele episódio da cova dos leões. E no versículo 5 diz assim, finalmente esses homens disseram, homens que estavam perseguindo Daniel, queriam ver alguma brecha na vida de Daniel, alguma mancada de Daniel, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja relacionado com a lei do Deus
dele. E versículo 10 diz assim: quando Daniel soube, daí vocês sabem a história, eles fizeram lá um edito, que ninguém poderia por 30 dias se curvar a nenhum outro Deus, se não fosse a estátua lá que tinham feito. E Daniel, quando ficou sabendo do decreto, e quem se curvasse a outro Deus ia ser entregue na cova dos leões, Daniel, quando ficou sabendo do decreto, Daniel foi para o seu quarto orar. Como no versículo 10 fala: quando Daniel soube o decreto que tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o quê? Costumava. Ali ele fez o quê? Ele costumava fazer. Não foi no momento de crise que Daniel foi orar. Irmãos, alguns só vão orar em momentos de crise. Quando alguma coisa muito grave está acontecendo, aí se move para orar. Daniel passava rei, levantava rei, saía rei, subia rei, e Daniel continuava lá no mesmo lugar, sendo conselheiro. Daniel nunca pediu para ser conselheiro, se lixava para ser conselheiro. Isso fica bem expresso num outro episódio aqui. Mas Daniel tinha um costume santo de orar. Então eu queria deixar um recado aqui, primeiro para esses jovens que foram nesse encontro. O que houve lá, eu creio que houve uma ação de Deus ali, mas aquilo não é tudo. Não é tudo. Se você não se cercar, como Daniel se cercou, de bons costumes, de uma prática de oração, de uma prática de ensino, de leitura da palavra, se você não se cercar disso, a experiência que você teve lá, por mais marcante que possa ter sido, ela vai se perder no tempo. Ela não vai subsistir. A vida cristã, alguém disse certa vez que é como andar de bicicleta. Se você para de pedalar, você cai. Então você tem que estar pedalando sempre. Você tem que estar orando sempre. Você tem que estar buscando sempre. Eu creio que ali foi um começo para alguns. E espero que não seja o fim. E eu quero deixar esse recado também para os pais. Que os pais cooperem. Muitos filhos que foram procurar os pais, coopere com o teu filho. Ele tem suas dificuldades, ele tem suas lutas. Ele sabe disso e quer se livrar disso. Ajude o seu filho. Seja amigo do seu filho, ore com o seu filho, coopere com ele. Amém? E não delegue. Não delegue. A igreja está aí para ajudar, a igreja está aí para cooperar, mas existe uma parte que é do pai, da mãe, e não dá para tirar do pai e da mãe. Amém?